Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Além disso, recordo que na caixa de descrições tem o link para a minha conta do Goodreads, para o meu Treat Stories e também o meu link de afiliados UC, que não gastam mais por isso se usarem, mas contribuem com uma porcentagem para que eu possa comprar mais livros. Este vídeo é então o wrap-up das leituras, os livros que li no mês de fevereiro. Recordo que todos estes livros, apesar de ainda não ter saído a opinião no canal, ela deverá estar para sair em breve, ou talvez alguma já tenha saído no entretanto, mas em princípio não, porque eu não estou a ter muito tempo para gravar e então estou com as opiniões um bocadinho atrasadas. Portanto, mesmo que não tenham opinião, vão ter. Portanto, eu não me vou estar a alongar muito a falar destes livros, vou falar assim muito brevemente de cada um. O primeiro livro que eu terminei no mês de fevereiro foi aqui o Nick e Charlie, da Holly Salzman, que é um livro muito bonitinho, todo isso com spray edges em amarelinho. E este livro, apesar de falar das duas personagens de Heartstopper, da série de graphic novels da Heartstopper, que é muito conhecida, não é parte dessa série. É parte de uma série que se chama Solitaire, que nós ainda não temos o outro livro traduzido cá em Portugal, que é com foco na irmã do Charlie. Aliás, pelo que eu soube, o Nick e o Charlie, a relação amorosa deles, foi criada a partir desse livro. Esse livro veio primeiro, depois ela ficou interessada em como é que este casal teria chegado àquele ponto em que tinham aquele relacionamento e então criou a série Heartstopper, e isto é uma espécie de novela para essa série do Solitaire. Eu não vos vou dizer muito sobre aquilo que eu achei, dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads e se quiserem saber mais, vai sair um vídeo de opinião, portanto estejam atentos. O segundo livro que eu terminei foi o Verity, da Colleen Hoover, nesta edição que tem o capítulo exclusivo. Dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads novamente, o que não é surpresa nenhuma, e também vou deixar a minha opinião depois mais tarde em vídeo. Gosto muito deste livro, continuo a ter gostado com esta releitura e recomendo muito que leiam este livro se ainda não o leram, porque é um livro que vale mesmo muito a pena. É um thriller fantástico. Depois disso li uma série de manga que tem 3 volumes que se chama Nut Fruits, de Miyuki Kitagawa. Vou deixar aqui as capas. São 3 volumes, portanto eu li os 3 seguidos no mesmo dia. Eles leem super rápido e também vou deixar mais tarde a minha opinião sobre esta série. Eu estava a ficar com uma ligeira ressaca literária e não estava assim com grande vontade de pegar em alguma coisa muito pesado, e então peguei em mangas que me ajudam sempre aqui a ler mais e depois acabo por ganhar o ritmo e conseguir ler livros normais novamente. Portanto, esta foi uma série que foi para isso. Na mesma onda, li também um livro que se chamava Café Chico Love, volume 1 de Masami Oshino, acho que é assim. Também vou colocar aqui a capa. Este tem 2 volumes e eu só li o primeiro. Não estou interessada em ler o segundo, pronto, não gostei muito deste. E, aliás, tanto este como os outros levaram 3 estrelas. Não é que eu não tenha testado, não é? Cumpriram as suas funções de me voltar a fazer ler. E, portanto, é só por dizer que o li. Depois disso, li o The Shadowhunters Codex, da Cassandra Clare e Joshua Lewis, que é um livro tipo um manual sobre o mundo dos Shadowhunters. Como sempre, recordo que se quiserem saber mais sobre como ler os livros desta série, deste mundo, eu tenho um vídeo sobre o assunto em que eu explico a ordem correta de ler estes livros e, portanto, pronto, foi mais um livrinho desta série que eu completei. Depois disso, terminei o The Help, da Catherine Stockett, que era um livro que eu estava mesmo muito curiosa para ler. Estava com muitas expectativas porque tinha ouvido falar muito bem sobre ele e as minhas expectativas foram mais do que superadas. É um livro fantástico que não posso deixar de vos recomendar. É realmente um livro muito bom. Dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads
e mais tarde então sairá a opinião sobre ele. Depois disso li o Boas Esposas, da Louisa May Alcott, que é o segundo livro da série das Mulherzinhas. Aliás, mais no vídeo em que eu falarei da opinião dele vão perceber, não é bem um segundo livro, mas sim a segunda parte do livro 1, que cá foi dividida em duas partes. Aliás, acho que originalmente também era dividida em duas partes. Portanto, tecnicamente isto é a segunda parte do livro das Mulherzinhas e não um segundo volume da série, mas pronto. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads e mais tarde depois falarei então da minha opinião sobre ele. Tenho que vos dizer que eu, chorona, Rainha Jacqueline Chorona, chorei com este livro, portanto também não é que seja surpresa para vocês, não é? Mas pronto, chorei. Por último, mas não menos importante, aqueles livros que eu me esqueço sempre de referir quando faço a minha TBR para o mês, não é? Que são os livros do meu projeto Ver e Ler Disney, que no mês de Fevereiro era ler e ver o Pinóquio, portanto, As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, foi o último livro que eu terminei no mês. Li-o para esse projeto e, portanto, depois sairá um vídeo especificamente para esse projeto em que eu falarei da minha experiência com a leitura e do filme, pronto, da comparação, etc, etc. Portanto, esperem por esse vídeo. E pronto, foi isto. Mas tal como no mês passado, eu vou-vos então agora trazer as percentagens do mês. Ok, estou então a gravar o ecrã do meu computador. Vou estar a olhar para baixo por causa disso, portanto, já sabem. Portanto, eu li um total de 10 livros no mês de Fevereiro. Não foi tão bom como o mês de Janeiro, mas ainda assim foi muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. E isso representou 2.512 páginas lidas. Depois, também é importante referir que foram adquiridos 11 livros comprados e 4 estão aqui como outra porque foram os mangás que eu li de forma gratuita online. Aqui em termos de números totais temos então 10 livros lidos, 2.512 páginas e é uma média de páginas por livro de 251 páginas por livro. Em termos acumulados, que agora assim já faz sentido, temos então um total de 30 livros lidos até fevereiro, 7.958 páginas, o que representa uma média de páginas por livro de 397. Acredito que isto tenha aqui um ponto, não é? De qualquer forma, depois corrijo se tiver aqui alguma fórmula mal, será 397.9 em princípio. Ok. Depois, em termos de leituras versus aquisições, então chegaram 11 livros, li 10, o que não está assim tão mal, pronto, ainda assim chegam sempre mais do que aquilo que eu leio, mas também têm chegado bastantes livros por causa da coleção da RBA e da mitologia nórdica. Quando eu deixar de ter essas coleções, em princípio depois começam a chegar muito menos livros cá a casa e a TBR vai depois começar finalmente a diminuir. Então aqui em relação a entradas e saídas temos então 15 livros adquiridos, 11 recebidos e 5 cedidos, ou seja, 5 livros que eu tinha aqui no meu Trade Stories que já foram para outras casas. Aqui os 15 para os 11 significa o quê? Que eu comprei 15 livros, mas que só chegaram 11 desses 15. Os outros devem chegar em princípio no mês de março. Que é a tal questão que eu disse, principalmente por causa dos romances clássicos e dos da mitologia nórdica, que uma amiga minha é que nos traz, portanto eu nem sempre os tenho logo. E pronto. Em termos de evolução da TBR, fiquei então com 162 livros por ler. Em termos de valor pago e preço real, paguei 149,90 € pelos livros que chegaram cá a casa. O preço real seria 204,13, o que representou aqui então uma poupança de 54,23 euros. Mesmo assim ainda foi uma boa poupança. É possível que nos meses seguintes a coisa descambe e eu não tenho poupança nenhuma, não é? Então, em termos de aquisições foram 11, um total de 149,90 gastos, uma média por livro de 9,99 €, o que eu não considero muito. O valor real sem desconto seria então 204,13 €. O valor poupado foram 54,23 e a percentagem de poupança seria então 26,57%, que não é muito, pronto.
O acumulado então é 51 livros adquiridos já este ano, um total gasto de 305,05€, um valor médio por livro de 6,84 e o valor real deles seria então 862,72, que representa uma poupança de 557,67 e uma percentagem de poupança de 64,64%. Em termos aqui dos sexos dos autores que eu tenho lido, li 8 livros de autores femininos, um livro de autor masculino e um livro que foi escrito por vários autores, tendo aqui o outros 0 neste mês. Em termos de séries, então, 5 livros foram livros únicos e 5 são então livros que fazem parte de séries. Um desses livros foi o último de uma série e um deles foi o primeiro de uma série, e estes aqui são os daquela série de manga que eu falei. Em termos de nacionalidade, li então 3 livros de autores de nacionalidade americana, um de nacionalidade britânica, um de nacionalidade iraniana, um de nacionalidade italiana e 4 de nacionalidade japonesa. Em termos de língua, a maioria então está aqui nos livros em inglês, que não sei porque não me aparece o número, posso entender este fecheiro às vezes, que tinha o número no mês passado e este mês já não tem. Mas pronto, li mais em inglês do que em português. Vamos passar à frente. Eu acho que isto também tem a ver com o zoom que eu faço quando estou aqui para conseguir ver bem enquanto gravo para vocês. Depois, então, em termos de formato, 5 foram livros físicos, 4 foram livros em formato digital e um foi lido em múltiplos formatos. E este aqui foi o de Help, porque eu tinha o e-book, mas também ouvi em audiobook a acompanhar. Em termos de tamanho, temos então 6 livros entre as 101 e 200 páginas, um livro entre 201 e 300, 2 livros entre 301 e 400 e um entre 401 e 500, e foi o livro maior que li no mês. Em termos de género, li 2 clássicos, li um livro de fantasia, um livro de ficção histórica, 4 mangas, um romance e um thriller. 8 livros foram primeiras leituras e 2 foram releituras, que foi o Pinóquio, As Aventuras de Pinóquio, que foi uma releitura, e o Verity. Em termos de classificação, 5 livros tiveram 3 estrelas, e este mês foi bem mais fraco em termos de classificação do que o mês de janeiro também. 3 livros levaram 4 estrelas e 2 levaram 5 estrelas. Em termos de faixa etária, um livro foi para público infantil, 3 para jovens adultos, 1 para novos adultos e 5 para adultos. Em termos de ano de lançamento, 2 estão aqui antes de 1950, depois 5 estão entre 2001 e 2010, 3 estão entre 2011 e 2020. Terminando assim as percentagens do mês de fevereiro. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Digam-me o que é que acharam. Digam-me se já leram algum destes livros ou se querem ler. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!